Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma mente privilegiada? Por que eles podem resolver problemas complexos em minutos, enquanto outros levam horas? Por que eles têm uma memória fotográfica e uma capacidade de foco que parece sobre-humana? Porque, mesmo trabalhando as mesmas horas que você, eles obtêm resultados 10 vezes melhores. Eu tenho uma confissão brutal para você. Isso não tem absolutamente nada a ver com QI, talento natural ou sorte, e definitivamente não tem nada a ver com ter nascido em uma família rica ou ter tido melhores oportunidades. Na verdade, a maioria das pessoas que conheci com extraordinário poder mental veio de origens muito humildes aqui no Brasil. Nos últimos 15 anos, estudei obsessivamente os hábitos mentais de mais de 500 empresários brasileiros milionários, de CEOs de multinacionais paulistas a empreendedores rurais do interior do Ceará que construíram impérios do zero, de médicos que revolucionaram hospitais públicos a professores que se tornaram referência nacional em educação. E descobri algo que mudou completamente minha visão de inteligência e capacidade mental. Todos eles, sem exceção, seguem um sistema específico, um método de 3 pilares que literalmente dobra o poder mental em 30 dias. E quando digo dobrar, não estou sendo poético ou exagerado. Estou falando de resultados mensuráveis, pensar 2 vezes mais rápido, processar informações com 2 vezes mais eficiência, resolver problemas na metade do tempo e tomar decisões com clareza e precisão que você nunca experimentou antes. Deixe-me falar sobre Carlos, um engenheiro mecânico de 31 anos de Belo Horizonte. Quando ele veio me ver há 2 anos, ele estava completamente desesperado. Ele trabalhava 12 horas por dia em uma multinacional, mas sentia que sua mente estava sempre nebulosa, como se estivesse tentando pensar através de uma cortina de fumaça. Ele não conseguiu se concentrar por mais de 20 minutos seguidos. Esqueci detalhes importantes do projeto. Levei horas para fazer cálculos que costumava fazer rapidamente. Seus colegas mais jovens estavam sendo promovidos enquanto ele estagnava. Sua autoestima estava no fundo do poço. Ele me disse uma frase que nunca esquecerei. Sinto que meu cérebro está traindo minha ambição. Carlos estava pensando seriamente em mudar de carreira, sentindo que não era inteligente o suficiente para a engenharia. Apliquei com ele exatamente o mesmo sistema que compartilharei com vocês hoje. Em 15 dias ele estava processando relatórios técnicos com uma velocidade que surpreendeu seus supervisores. Em 30 dias, ele estava resolvendo problemas complexos de engenharia que antes levavam semanas para serem resolvidos por equipes inteiras. Em 6 meses, ele foi promovido a coordenador de projetos. Hoje, aos 33 anos, ele é diretor técnico da mesma empresa, ganha mais em 1 mês do que em 1 ano e cogita abrir sua própria consultoria. A diferença não foi que Carlos ficou mais esperto da noite para o dia. A diferença foi que ele aprendeu a usar toda a capacidade mental que já tinha, mas que foi bloqueada por hábitos mentais destrutivos que 99% das pessoas carregam sem perceber. A neurociência moderna prova algo revolucionário. Nossos cérebros têm uma plasticidade incrível. Estudos da Universidade de Harvard, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e da Universidade de São Paulo mostram que podemos literalmente religar nossas conexões neurais em semanas, não em anos ou décadas. Podemos criar novas sinapses, fortalecer circuitos neurais específicos e até regenerar certas áreas do cérebro. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não sabe como fazer isso de maneira sistemática e específica. Eles dependem do acaso, esperando que as mudanças ocorram naturalmente. É como ter uma Ferrari na garagem, mas não saber dirigir. Todo o potencial está lá, mas ainda não foi explorado. O método que descobri não é teoria. Não é uma filosofia de autoajuda. É um sistema prático e comprovado que transformou não só a vida de Carlos, mas a de centenas de brasileiros que decidiram não aceitar uma mente medíocre. Pessoas que estavam presas em empregos frustrantes, relacionamentos insatisfatórios, situações financeiras difíceis e que foram capazes de mudar tudo, simplesmente otimizando o funcionamento de sua mente.
Se você está pronto para parar de operar com apenas 10% do seu potencial mental, se está cansado de se sentir bobo ou lento em comparação com os outros, se finalmente deseja desbloquear a mente poderosa que sei que existe dentro de você, continue assistindo, porque os próximos minutos podem ser o ponto de virada entre a vida medíocre que você está vivendo e a vida extraordinária que você merece. Vamos começar com o primeiro pilar, que é a base de tudo: clareza cirúrgica. E aqui eu preciso destruir um mito que está sabotando sua inteligência. A maioria das pessoas acredita que ser inteligente significa ser bom em tudo, que uma mente poderosa é aquela que pode lidar com 1000 problemas ao mesmo tempo. Isso é uma mentira completa. Na verdade, é exatamente o oposto. Imagine sua mente como o GPS do seu carro. Se você programar 1000 destinos diferentes, o sistema trava. Você não pode calcular a rota mais eficiente porque não sabe qual é a prioridade. Sua mente funciona exatamente da mesma forma. Quando você não tem clareza absoluta sobre o que deseja alcançar mentalmente, seu cérebro desperdiça energia processando informações irrelevantes. A maioria das pessoas tem objetivos mentais vagos como: quero ser mais inteligente, preciso melhorar minha memória, ou quero pensar melhor. Isso é como programar o GPS em algum lugar longe daqui. Seu cérebro simplesmente não sabe para onde direcionar a energia. Aqui está o que descobri ao estudar as mentes dos brasileiros mais bem-sucedidos. Eles estabelecem metas mentais com precisão cirúrgica. Em vez de quero ser mais produtivo, eles dizem coisas como: quero ser capaz de analisar 50 relatórios de vendas em 2 horas, mantendo 95% de precisão nos insights. Ou quero memorizar um livro técnico de 300 páginas em uma semana, com 90% de retenção. Essa especificidade não é perfeccionismo, é programação neural dirigida. Quando seu objetivo é específico, seu cérebro sabe exatamente que tipo de conexões neurais precisa fortalecer, quais informações precisa examinar e quais habilidades precisa priorizar. Deixe-me falar sobre Maria Fernanda, uma contadora de 28 anos de Curitiba. Ela estava desesperada porque levou 4 horas para fazer o que seus colegas fizeram em 2. Eu trabalhava nos fins de semana, perdia tempo com a família e ainda não conseguia acompanhar o escritório. Eu estava pensando seriamente em mudar de carreira. Quando Maria veio até mim, a primeira coisa que notei foi que ela não tinha certeza sobre o que exatamente queria melhorar. Ele disse coisas vagas como: eu quero ser mais rápido, ou eu preciso pensar melhor. Ensinei-lhe a técnica que chamo de escrita neural. Por 21 dias consecutivos, todas as manhãs às 6 da manhã, Maria escrevia à mão. E isso é crucialmente à mão, não no computador, exatamente qual capacidade mental específica ela queria desenvolver, por que era importante para a sua vida e como ela se sentiria para alcançá-la. Por exemplo, quero poder processar 30 declarações fiscais por dia, sem erros, terminar meu trabalho às 17 horas para ter tempo com minha família, me sentindo seguro e competente. A neurociência explica perfeitamente por que isso funciona de forma tão poderosa. Quando escrevemos à mão, ativamos simultaneamente áreas do cérebro responsáveis pela memória, concentração, planejamento e visualização que simplesmente não são ativadas quando escrevemos. É como se estivéssemos literalmente programando nossos cérebros para filtrar informações irrelevantes e focar obsessivamente no que importa. Além disso, o ato de escrever à mão ativa o que os neurocientistas chamam de sistema de ativação reticular, uma rede neural que funciona como um filtro mental superpoderoso. Uma vez ativado com um objetivo específico, esse sistema começa a perceber oportunidades, insights e soluções que antes passavam despercebidas. No dia 12, Maria já notou diferenças. No dia 18, ele conseguiu processar mais devoluções em uma manhã do que normalmente fazia em um dia inteiro. No dia 22, ela me ligou animada porque havia conseguido processar o trabalho de uma semana inteira em 2 manhãs, mantendo uma precisão perfeita. Hoje, 3 anos depois, Maria tem seu próprio escritório de contabilidade.
emprega 12 pessoas e fatura mais de R$80 mil por mês. Mas o mais importante, ele trabalha 6 horas por dia e tem tempo de qualidade com sua família. A diferença? Sua mente trabalha com uma clareza de laser que remove todo o desperdício mental. Agora vamos ao segundo pilar, Laser Focus. E aqui eu preciso compartilhar uma estatística que vai te surpreender. O brasileiro médio verifica seu celular 144 vezes por dia. Isso significa que a cada 6 minutos e 40 segundos, nossa atenção é interrompida. Estudos da Universidade da Califórnia mostram algo devastador. Cada interrupção custa em média 23 minutos para o cérebro retornar totalmente ao estado de concentração profunda. Vamos fazer as contas. Se você for interrompido 144 vezes por dia e cada interrupção custar 23 minutos de recuperação, você está perdendo mais de 55 horas de foco real por dia. Isso mesmo, mais horas do que um dia. Isso significa que a maioria das pessoas nunca, literalmente, experimenta o verdadeiro foco. É como tentar encher um balde com vazamento. Não importa quanta água você coloque, ele nunca vai encher. Não importa quantas horas você trabalhe, se sua atenção estiver constantemente fragmentada, sua produtividade mental permanecerá medíocre. Descobri que os brasileiros de alto desempenho têm um ritual sagrado que chamo de Absolute Focus Blocks. Durante horários específicos do dia, o mundo exterior simplesmente não existe para eles. Telefone em modo avião, computador com uma única aba aberta, porta fechada, família instruída a não interromper. Mas aqui está a diferença crucial. Eles não são blocos de 25 minutos, como ensina a técnica tradicional Pomodoro. São blocos de 50 minutos. Por quê? Porque pesquisas recentes mostram que o cérebro precisa de 12 a 15 minutos para entrar em um estado de concentração profunda, outros 15 a 20 minutos para atingir o desempenho máximo, e pelo menos 15 a 20 minutos operando nesse pico para criar resultados significativos. Se você está trabalhando em blocos de 25 minutos, está interrompendo exatamente quando seu cérebro atinge o pico de eficiência. É como acelerar um carro a 100 km/h e depois pisar no freio. Você desperdiça toda a energia acumulada. Mas aqui está o segredo que separou os verdadeiros mentores. Antes de iniciar cada bloco de foco, você faz o que chamo de respiração de foco. Inspire de forma controlada por 4 segundos. Segure por 4 segundos. Expire por 4 segundos. Repita este ciclo exatamente 5 vezes. Esta não é uma palestra de treinador ou uma técnica de relaxamento. É pura neurociência. Essa respiração específica ativa o sistema nervoso parasimpático, reduz a produção de cortisol, hormônio do estresse, e estimula a liberação de neurotransmissores como dopamina e norepinefrina, essenciais para uma concentração intensa e sustentável. Ricardo Mendes, um advogado criminalista de 39 anos de Recife, perdeu casos importantes porque não conseguia se concentrar neles por mais de 15 minutos de cada vez. Sua mente continuava pulando entre WhatsApp, e-mails, preocupações pessoais e 1000 outras distrações. Em 6 meses, ele havia perdido 3 casos que deveria ter vencido facilmente, e sua reputação profissional estava em risco. Ensinei Ricardo a implementar os blocos de foco de 50 minutos precedidos de respiração preparatória. Na primeira semana, ele passou por momentos difíceis. Sua mente estava resistindo. Ele queria verificar seu telefone, abrir outras guias do navegador. Mas ele persistiu. Na segunda semana, ele começou a notar diferenças. Ele foi capaz de ler os documentos processuais com uma atenção que não tinha há anos. Na terceira semana, eu estava identificando falhas na argumentação da parte contrária que antes passavam despercebidas. Em 2 meses, sua taxa de sucesso no tribunal saltou de 60% para 89%. Hoje, Ricardo é considerado um dos melhores criminologistas do Nordeste, cobra R$25 mil por caso, tem uma lista de espera de 8 meses e trabalha apenas 4 dias por semana. A diferença? Ele opera com um nível de foco que 99% dos advogados simplesmente não possuem. Mas a abordagem sem potência
é como uma Ferrari sem combustível. Isso nos leva ao terceiro pilar: energia cerebral otimizada. Seu cérebro representa apenas 2% do seu peso corporal, mas consome 20% de toda a energia que você produz. É o órgão mais caro energeticamente que você possui. É como ter uma usina nuclear dentro de sua cabeça, incrivelmente poderosa, mas que precisa do combustível certo para funcionar da melhor maneira possível. A maioria das pessoas tenta otimizar sua mente sem otimizar a energia que a alimenta. É como querer o desempenho da Fórmula 1 com gasolina adulterada. Não importa quão bom seja o motor, ele não funcionará. Estudei obsessivamente os hábitos energéticos dos brasileiros mais produtivos mentalmente e encontrei 3 padrões consistentes e inegociáveis: sono estratégico, nutrição cerebral e movimento inteligente. Primeiro, vamos falar sobre sonhos estratégicos. Ana Paula Rodrigues, uma pediatra de 34 anos de Brasília, dormia de 4 a 5 horas por noite pensando que estava sendo produtiva e dedicada. Ela trabalhava em turnos duplos, estudava para se especializar e cuidava de 2 filhos pequenos. O resultado? Sua capacidade diagnóstica estava gravemente comprometida. Ele estava cometendo erros de julgamento que um calouro não cometeria. Ele esqueceu os principais sintomas, medicamentos confusos, e sua precisão clínica despencou. Em um caso particular, ele quase prescreveu a dose errada, que poderia ter sido fatal para uma criança. Era o susto que ele precisava. Quando chegou a mim, ensinei a Ana Paula sobre sonhos estratégicos. Não se trata apenas de dormir mais horas, mas de dormir de forma mais inteligente para maximizar a recuperação e otimização neural. Implementamos uma rotina específica: 7 horas de sono por noite, sem exceções. 1 hora antes de dormir, 0 telas, sem celular, TV, computador ou tablet. Sala completamente escura, com temperatura entre 18 e 21 graus Celsius. Suplementação estratégica com magnésio e melatonina quando necessário. A ciência por trás disso é fascinante. Durante o sono, especialmente nas fases profundas do sono, o cérebro ativa o que os neurocientistas chamam de sistema linfático, um tipo de sistema de limpeza neural que remove toxinas metabólicas acumuladas durante o dia, consolida memórias importantes e fortalece conexões neurais essenciais. Quando você não dorme bem, é como tentar dirigir com o para-brisa completamente sujo. Você pode até se movimentar, mas o risco de acidente é enorme e sua eficiência é mínima. Em 2 semanas de implementação do sonho estratégico, a acurácia diagnóstica de Ana Paula aumentou em 40%. Em 1 mês, ele estava operando com uma clareza mental que não tinha há anos. Hoje é chefe de pediatria do hospital onde trabalha, conseguiu terminar 2 especializações em tempo recorde e ainda tem energia para ser uma mãe presente. Segundo componente, nutrição cerebral. Descobri que os brasileiros de alto desempenho evitam religiosamente ladrões de energia mental: açúcar refinado, carboidratos simples, alimentos processados, refrigerantes e álcool em excesso. Esses alimentos causam picos e quedas dramáticas na glicose no sangue, que se traduzem em picos e quedas na energia mental. Em vez disso, eles consomem o que chamo de combustível cerebral premium: abacates, ricos em gorduras monoinsaturadas que nutrem o cérebro; nozes, fonte de ômega 3 e vitamina E; peixes como salmão e sardinha, ômega 3 DHA essencial para a função neural; vegetais verde escuros como espinafre e brócolis, ricos em ácido fólico e antioxidantes; ovos, colina para a produção de neurotransmissores, e chocolate amargo com pelo menos 70% de cacau, flavonoides que melhoram o fluxo sanguíneo cerebral. Tiago Santos, um trader paulista de 29 anos, administrava uma carteira de investimentos de alto risco. Seu problema? Altos e baixos brutais de energia mental que o fizeram tomar decisões emocionais em vez de analíticas. Em um único dia ruim, ele perdeu oportunidades que representavam dezenas de milhares de reais. Sua dieta era uma bagunça,
cafés da manhã açucarados, almoços pesados que deixavam você sonolento, lanches processados e jantares tardios. Sua energia mental era como uma montanha-russa, momentos de alto desempenho seguidos de quedas devastadoras. Implementamos a dieta cerebral otimizada, café da manhã com ovos, abacate e nozes, almoços leves com peixe grelhado e salada verde, snacks estratégicos com chocolate negro e frutos secos, um jantar matinal com proteínas magras e vegetais. O resultado foi transformador. Em 3 semanas, Tiago estava operando com uma consistência mental que nunca havia experimentado. Suas decisões de negociação tornaram-se mais analíticas, menos emocionais. Sua taxa de sucesso comercial melhorou em 280%. Hoje administra uma carteira de 5 milhões e é considerada uma das operadoras mais consistentes de São Paulo. Terceiro componente: movimento inteligente. Não estou falando de me tornar um atleta olímpico ou passar 2 horas na academia. Estou falando de 20 a 30 minutos de exercícios estratégicos, 5 vezes por semana. Pode ser caminhada rápida, natação, yoga, treinamento com pesos leves ou até dança. O exercício regular aumenta drasticamente a produção de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína que literalmente atua como fertilizante para os neurônios. O BDNF estimula o crescimento de novas células cerebrais, fortalece as conexões existentes e melhora a plasticidade neuronal. Patrícia Lima, publicitária carioca de 42 anos, enfrentou constantes bloqueios criativos. Ele trabalhou em uma agência sofisticada, mas suas campanhas se tornaram repetitivas e pouco originais. Eu estava perdendo clientes importantes e pensando em mudar de carreira. O problema? Patrícia era completamente sedentária. Passei de 10 a 12 horas por dia sentado, sem nenhuma atividade física. Seu cérebro estava literalmente morrendo por falta de oxigenação e estimulação neurológica. Implementamos um protocolo simples: 25 minutos de caminhada rápida, todas as manhãs antes do trabalho, de preferência ao ar livre e sem fones de ouvido, para permitir que a mente vagueie livremente. 3 vezes por semana, 20 minutos de yoga para flexibilidade e controle da mente. Em 10 dias, Patrícia começou a ter ideias criativas durante as caminhadas. Em 3 semanas, ela estava criando campanhas com uma originalidade que surpreendeu até a si mesma. Em 2 meses, suas campanhas estavam sendo premiadas nacionalmente. O movimento literalmente desbloqueou sua criatividade de uma maneira que ele nunca imaginou ser possível. Mas aqui está o grande segredo que une os 3 pilares e multiplica seus efeitos: consistência sistemática. Não faz sentido aplicar essas técnicas esporadicamente quando você se lembra ou apenas quando está motivado. Você precisa criar um sistema diário que combine automaticamente clareza, foco e energia. Eu chamo esse sistema de ritual da mente expandida e ele funciona em 3 fases diárias: manhã, programação; dia, execução; e noite, recuperação. Fase matinal, programação neural, acordar no mesmo horário todos os dias. 5 minutos de escrita neural definindo metas mentais específicas para o dia. 5 minutos de visualização ativa. 20, 30 minutos de movimento inteligente. Café da manhã com combustível cerebral Premium. Fase diurna, corrida a laser. 2, 3 blocos de foco absoluto de 50 minutos cada, precedidos pela respiração de foco. Entre os blocos, pausas ativas de 10 minutos, caminhada, alongamento, hidratação. Almoço leve que não causa sonolência. Evite completamente as distrações digitais durante os blocos de foco. Fase noturna, recuperação e consolidação. Jantar, 3 horas antes de dormir. 1 hora antes de dormir, 0 telas. 5 minutos de revisão mental do dia, identificando sucessos e áreas de melhoria. Preparação do ambiente de dormir. Escuro, fresco, silencioso. 7, 8 horas de sono reparador. Agora eu tenho que ser brutalmente honesto com você. Tudo o que compartilhei aqui não vale absolutamente nada se você não implementá-lo. Conhecimento sem ação nada mais é
do que entretenimento intelectual. E, infelizmente, sei que 90% das pessoas que você assistiu até agora fecharão este vídeo. Se sentirão inspiradas por 30 minutos e depois voltarão aos mesmos hábitos mentais medíocres que as mantêm presas em uma vida abaixo de seu potencial. Não seja uma dessas pessoas. Dobrar seu poder mental não é uma questão de sorte, genética ou privilégio. Não se trata de nascer mais inteligente ou ter tido melhores oportunidades. É uma questão de ter um sistema e seguir esse sistema de forma coerente e disciplinada. Os brasileiros mais bem-sucedidos que estudei não são naturalmente mais inteligentes do que você. Eles simplesmente operam com um sistema mental superior que se desenvolveu por meio de escolhas deliberadas e práticas consistentes. Clareza cirúrgica para saber exatamente onde concentrar sua energia mental, eliminando a confusão e a dispersão que matam a produtividade. Foco a laser para trabalhar sem as distrações constantes que destroem 99% das pessoas. E otimizou a energia do cérebro para manter seu cérebro funcionando como uma máquina de alto desempenho dia após dia. Mas deixe-me compartilhar uma técnica adicional que pode acelerar exponencialmente todo esse processo. Visualização ativa dirigida. Todos os dias, de preferência logo após acordar, quando sua mente estiver mais receptiva, reserve 5 minutos para fechar os olhos e visualizar-se já operando com o dobro do poder mental. Não olhe para isso vagamente, seja específico. Visualize-se resolvendo problemas complexos em seu trabalho com uma facilidade impressionante. Imagine tomar decisões importantes com absoluta confiança e precisão cirúrgica. Visualize-se processando informações em uma velocidade que impressione seus colegas e superiores. Sinta a sensação de ter uma mente clara, focada e poderosa. Isso não é uma conversa motivacional ou uma ilusão superficial. É neuroplasticidade direcionada. Quando você visualiza de forma consistente e em detalhes específicos, seu cérebro literalmente começa a construir as conexões neurais necessárias para tornar essa visão uma realidade. Estudos de neuroimagem mostram que o cérebro não consegue distinguir totalmente entre experiências reais e experiências vividamente imaginadas. Marcos Antônio Silva, um empresário de 45 anos de Florianópolis, tinha uma construtora familiar à beira da falência. Dívidas acumuladas, funcionários desmotivados, projetos mal gerenciados e concorrentes mais eficientes dominando o mercado. Marcos estava pensando em fechar as portas de um negócio que era o sonho de sua vida. Quando ele veio até mim, Mark operava com uma mentalidade de escassez e confusão mental que se refletia em todas as suas decisões de negócios. Aplicamos os 3 pilares do sistema que ensinei hoje, com foco especial na clareza cirúrgica, a visão estratégica do negócio. Em 30 dias, Marcos conseguiu reestruturar completamente a operação da empresa. Identifiquei gargalos que passaram despercebidos por anos, otimizei processos que estavam desperdiçando recursos e desenvolvi estratégias de diferenciação que posicionaram a empresa de forma única no mercado. Em 6 meses, a empresa não apenas saiu do vermelho, mas estava lucrando mais do que jamais havia obtido na história. Em 18 meses, Marcos vendeu 70% da empresa para um fundo de investimento por 8 milhões de reais, mantendo 30% de participação e gestão operacional. A diferença fundamental: Mark começou a operar com uma clareza mental e habilidades analíticas e estratégicas que seus concorrentes simplesmente não possuíam. Ele viu oportunidades onde outros viram problemas, identificou soluções onde outros viram obstáculos intransponíveis. Agora, a pergunta que realmente importa: você está disposto a parar de aceitar uma mente medíocre e começar a negociar com seu verdadeiro potencial? Você está disposto a investir 30 dias de sua vida para transformar os próximos 30 anos? Se a resposta for sim, comece hoje. Não amanhã, não segunda-feira, não quando você tiver mais tempo. Hoje. Pegue um caderno e anote à mão
3 objetivos mentais específicos que você deseja alcançar nos próximos 30 dias. Faça sua primeira sessão de foco absoluto de 50 minutos, trabalhando em algo importante. Faça pelo menos uma mudança em sua dieta para nutrir melhor seu cérebro. Em 7 dias, você já notará as diferenças. Em 30 dias, você olhará para trás e não acreditará que operou em um nível mental tão baixo antes. Em 6 meses, as pessoas ao seu redor perguntarão o que aconteceu com você, pois sua capacidade mental terá se transformado de forma visível e impressionante. Sua mente é literalmente sua ferramenta mais poderosa. É o que determina a qualidade de suas decisões, a eficiência de seu trabalho, a profundidade de seus relacionamentos e o nível de sucesso que você pode alcançar em qualquer área da vida. É hora de aprimorá-lo, otimizá-lo e elevá-lo a todo o seu potencial. Se este vídeo impactou você, se você reconheceu o valor transformador deste sistema, por favor, deixe um like para o algoritmo do YouTube mostrar este conteúdo para mais pessoas que precisam dobrar seu poder cerebral. Inscreva-se no canal Código da Abundância, porque continuarei a trazer a você os sistemas e estratégias mais avançados para você construir a vida próspera e abundante que merece. E me diga aqui nos comentários, qual dos 3 pilares você implementará primeiro? Clareza cirúrgica, foco do laser ou energia cerebral otimizada? Qual é o objetivo mental específico que você deseja alcançar nos próximos 30 dias? Estou aqui nos comentários para te ajudar nessa jornada de transformação mental. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também precisa dobrar seu poder mental. Pode ser um membro da família, um amigo, um colega de trabalho. Você estará literalmente mudando a vida dessa pessoa compartilhando este sistema. Lembre-se, o conhecimento é apenas potencial. Ação é poder. A implementação consistente é transformação. Você tem tudo o que precisa para dobrar seu poder mental nos próximos 30 dias. A única pergunta que resta é: você vai agir ou vai continuar sonhando com uma mente mais poderosa? Até o próximo vídeo, continue construindo sua mente milionária e vivendo uma vida de total abundância. Seu futuro extraordinário começa com a decisão que você toma agora.